a Web TV Play apoia esta causa. Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite. Estamos novamente com o programa Transformando a Educação na Web TV Play. Para que eles se sintam parte da escola. Um trabalho técnico, um trabalho sério, comprometido, a gente pode sim ter ótimos resultados. Na Web TV Play, Transformando a Educação. E hoje eu tenho a alegria, a satisfação de receber a mestra em educação, renomada de Belo Horizonte, Kelly Pereira. Olá, Kelly, boa noite, tudo bem? Noite, Sheila. Boa noite, telespectador. Então, gente, é uma alegria ter a Kelly aqui, porque a Kelly tem uma vasta bagagem na educação e a noite de hoje é conversando com a Kelly. Kelly, eu gostaria de saber como foi o seu início na educação. Bom, Sheila, eu comecei quando o meu irmão, na verdade, meu irmão mais novo, o Rafael, ele chorava muito e eu fui para a escola e ficava lá com ele. Até o dia que a diretora me fez o convite de me tornar estagiária. E lá começou a minha grande paixão pela educação. Eu acabei fazendo magistério, depois fiz pedagogia, a especialização, o mestrado, sempre voltado para a área da educação. Joia. E o que te impulsionou a continuar nessa trajetória de pedagoga? Então, quando eu fui fazer estágio, eu achava que os meus alunos, eles me dariam aquela linda maçã vermelha, maravilhosa. E, na verdade, eles não me proporcionaram esse presente, vamos dizer assim, num primeiro momento. E eu achei que não fosse voltar na escola. Mas depois eu percebi que eles tinham outras coisas para poder me proporcionar. Eles me deram infinitas possibilidades, a possibilidade de conhecer mais sobre a educação, a possibilidade de perceber que é necessário a gente começar a pensar no que fazer para transformar a educação. E foi aí que tudo começou. E você fala no seu material, na sua trajetória, da educação para o futuro. Isso. O que você nos diria na noite de hoje sobre educação para o futuro? Bom, a primeira coisa que eu tenho estudado em relação a isso é a questão das pessoas pensarem que não basta questões técnicas, é preciso também trabalhar as questões comportamentais. Hoje, mais de 80% dos desligamentos das empresas tem a ver com questões comportamentais e não questões técnicas. Enfim, nós precisamos começar a trabalhar isso, precisamos mostrar às pessoas que elas precisam dar um passo a mais, sair daquilo que nos é comum e ir além. Fazer o que as pessoas não estão acostumadas para que a gente possa realmente transformar essa educação. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. E Kelly, isso em todos os âmbitos, tanto para as crianças, adolescentes, quanto principalmente para os professores. Exato. Todos nós que chegamos à educação, acreditamos que podemos fazer a diferença, né? O que nos fez buscar por essa educação? E pensando nesse nosso propósito, no legado que nós queremos deixar, isso faz uma diferença grande. Mas muitas vezes, por causa do nosso dia a dia, por causa da correria, a nossa realidade,
os desafios da área educacional, os desafios de aprendizagem dos alunos, a forma como os alunos têm chegado até a escola, tem deixado cada um de nós, professor, às vezes em situações extremamente delicadas, né? Quantos de nós não tem passado por situações delicadas com a saúde, por falta de motivação, enfim, por tantas questões que nos desafiam constantemente. E é por isso que eu sempre digo que é necessário a gente buscar pelo autoconhecimento, se desenvolver, trabalhar essas questões, porque quando nós sabemos qual é o nosso propósito, qual é o legado que nós queremos deixar no mundo, isso faz a diferença. E sair desse lugar comum e ir além faz uma diferença gigantesca. Faz com que o nosso aluno seja um aluno diferenciado. Quando o professor tem essa propriedade, né? E eu fico muito feliz em estar aqui com a Kelly, dividindo toda essa tua bagagem, essa experiência, esse autoconhecimento, esse autocontrole. Como mesmo diz a Kelly brilhantemente, faz a diferença. Essa semana a gente conseguiu perceber o índice de professores doentes em Santa Catarina, 25 atestados por dia, né? E quando a Kelly fala de desafios, esse é um dos desafios, né, Kelly? E N motivos, né? Problemas em casa, professores adoecidos. Então, se a gente conseguisse prevenir essas questões, seria tudo mais fácil, né? Sim. Eu venho desenvolvendo também um trabalho na saúde e eu percebo que tanto a saúde quanto a educação, ela precisa de um cuidar. A gente cuida tanto do outro, né? A gente cuida do aluno, cuida do paciente, mas muitas vezes nós não estamos cuidando da gente. Isso mesmo, a Kelly traz uma questão muito pertinente, inclusive eu iria perguntar para ela sobre como acontece, porque pesquisando a história da Kelly, eu descobri que ela tem uma transição entre pedagogia e coordenadora ou diretora da saúde, não é, Kelly? Isso. Como que se deu esse salto, essa transição? Então, o meu grande sonho era me tornar assessora pedagógica de uma instituição de ensino em Belo Horizonte. E aí eu fiz todo um trabalho, uma estratégia para alcançar isso. Porque as pessoas me diziam que eu não seria bem sucedida, que eu não teria retorno, enfim, que eu não faria diferença, que eu seria apenas mais uma. E aí eu comecei a criar estratégias, inclusive para poder conseguir me tornar assessora pedagógica. E muito intuitivamente, diferente de hoje, que nós temos o coaching, as mentorias, todos esses processos, ferramentas, para que a gente possa se desenvolver e avançar um pouco mais. E o que aconteceu? Eu achava que o meu mundo era a assessoria pedagógica e que talvez me aposentaria como assessora. E foi então que eu recebi um convite de ir para uma outra instituição, uma renomada instituição de ensino na área da saúde, e lá eu fui como coordenadora pedagógica, depois coordenadora executiva, superintendente, e por fim me tornei diretora acadêmica dessa renomada instituição de saúde, onde os meus pares eram homens, médicos e mais velhos. E eu, a única mulher, não médica, pedagoga e negra. Então foi um grande desafio para mim essa transição. Mas foi onde eu pude aprender a trabalhar com a equipe, a desenvolver a mim e as pessoas, porque o treinamento nunca acaba, né? Todos nós precisamos estar em constante aperfeiçoamento. O processo de aprendizagem, ele se dá a todo instante, né? Em 2030, praticamente 80% das profissões não vão mais existir ou vão passar por transformações. E quais são essas competências e habilidades que a gente precisa desenvolver? Uma delas é essa, de aprender a aprender. E com essa experiência na saúde, você percebe que saúde e educação estão ligadas, estão alinhadas,
e têm que caminhar juntas? Sim, nós precisamos dar as mãos e começar a fazer um trabalho, literalmente, de cuidar desses profissionais. Cuidar do professor, cuidar do pessoal da área da saúde, porque nós cuidamos do outro. E como cuidar do outro se nós não estamos bem? Se nós não nos conhecemos, se nós não sabemos quais são as nossas qualidades, nossos pontos fortes, os pontos a trabalhar, né? E o que eu noto é que todos nós estamos de alguma forma precisando desse cuidado, desse olhar de profissionais que realmente cuidam de quem cuida. Você falava, a gente conversava há uma semana atrás e você trouxe uma questão que eu achei muito importante, que foi essa característica do servidor, né? Exato. Como a população chega para nós enquanto servidores e como que essa população quer ser tratada, quer ser atendida. E quando tu falas desse olhar, desse cuidado, fica aí então o compromisso dos nossos dirigentes, das pessoas que nos representam, estar cuidando e olhando para os profissionais que atendem a população, não é mesmo, Kelly? Todos nós precisamos de cuidado. E se nesse momento essas instituições, né, os líderes, não estão cuidando dessas pessoas, nós precisamos buscar ajuda, buscar por profissionais que tenham condições de melhorar essa nossa capacidade, porque com isso o nosso atendimento é diferenciado, né? O nosso olhar para o outro é diferenciado. Tanto na área da saúde quanto na área da educação, o que nós queremos? Melhorar as pessoas, seja na saúde, seja no profissional e no pessoal. O importante é fazer com que todos comecem a se preocupar com essa melhoria, com esse desenvolvimento, porque só assim é capaz de transformar um país, transformar as pessoas. É verdade. Essa é a educação para o futuro. Exato, essa é a educação para o futuro. A Kelly traz uma marca que me chamou muita atenção, que é uma maçã. Pode nos contar sobre essa maçã? Claro. Como eu disse, eu imaginava que os meus alunos me trariam uma linda maçã quando eu fosse dar aula para eles. E na verdade, o que eu aprendi com cada um deles foi as infinitas possibilidades. E eu venho trabalhando no Instituto Kelly Pereira exatamente isso. Como despertar as pessoas para essas infinitas possibilidades, para que essa maçã desperte as pessoas para aquilo que elas têm de melhor, reconhecendo aquilo que elas podem fazer. E aí esse símbolo que eu utilizo, né, e é o logo da minha empresa, é o processo de transformação, é a junção da conectividade, do DNA, do infinito, onde cada um de nós pode se transformar. O que a gente precisa é estar com pessoas que de alguma maneira nos apertem, nos faça ir além, que nos desenvolva, enfim, que faça com que a gente cresça e se desenvolva, não só como profissional, mas como pessoa. E nesse desenvolvimento, a Kelly também fala sobre uma liderança transformacional. Isso. É isso? Então eu vou perguntar para ela 3 características dessa liderança, que todo esse material, toda essa pesquisa que eu fiz em relação à vida da Kelly, é uma característica muito forte, marcante, que eu percebi, Kelly, de todos esses lugares por onde você transita, a liderança, o engajamento, você faz isso com muita propriedade e muita excelência. E terias como nos dar uma dica de 3 características? Claro. Bom, a primeira dica é o autoconhecimento. Eu acredito que as pessoas precisam se conhecer melhor. Eu conto nas minhas palestras que eu falava da minha chefe em terapia, mas que na verdade eu deveria falar de mim. E foi onde eu comecei a me desenvolver. Não a falar do outro, mas falar de mim.
Então, o autoconhecimento faz a diferença nas nossas vidas. Ela fez muita diferença na minha vida. Uma outra característica, né, é a questão da presença. Então, qual é a presença que eu quero deixar? Qual é a minha missão? O legado que eu quero deixar? O meu propósito? Qual é a minha digital, né? A minha mentora, a Janaína Paz, nossa, ela fala muito de qual é a digital que você quer deixar no mundo, né? E isso também faz uma grande diferença. E a questão do engajamento e das estratégias, né? Que as pessoas precisam começar a pensar e a se desenvolver. Eu falo que tanto as estratégias que nós precisamos buscar para se desenvolver, né? Onde que nós queremos chegar, quais são as nossas metas, quais são os nossos planos, enfim, o que nós queremos fazer para a nossa vida. A gente precisa traçar isso muito bem. E a questão do engajamento, ter pessoas no nosso entorno, no nosso relacionamento, que acreditem no nosso projeto, que nos ajudem a levar para frente, né? Que de alguma maneira estejam conectados com aquilo que a gente de fato acredita. O Jimmy Rohn fala muito, né, sobre a questão de quem são as 5 pessoas com quem a gente mais convive. Quem são essas 5 pessoas que nós estamos convivendo? São pessoas que nos levam para um outro patamar? Ou são pessoas que nos puxam para baixo, nos desestimulam e fazem com que a gente fique aonde nós estamos? Então, tudo isso faz a diferença. E um projeto que eu desenvolvi junto com uma grande equipe, que eu digo que talvez até o momento tenha sido meus 2 grandes projetos, foi tornar uma equipe extremamente diferenciada no mercado nacional, de pós-graduação, com cursos, com muitos alunos, e um projeto que nós tivemos junto à Secretaria Estadual de Saúde de Minas, para capacitar em torno de 7.000 pessoas, desenvolvendo um projeto onde diminuía a mortalidade materno e infantil no estado. Então, esses 2 grandes projetos me mostraram que nós precisamos nos conhecer, ter estratégias e, principalmente, engajar pessoas naquilo que nós acreditamos. Alinhar o propósito com o Exato. nosso discurso, principalmente, Exato. né, Kelly? Quando a gente se conhece, a gente sabe onde a gente quer chegar, Exato. é verdade. E nesse engajamento todo, a Kelly traz algumas palavras que hoje eu tive a oportunidade de participar de uma palestra da Kelly, que é o conhecimento, que é a comunicação, tu falavas hoje à tarde, né, Kelly? E a Kelly hoje à tarde, ela já está aqui o dia inteiro, de manhã com palestra, à tarde com palestra e agora nos abrilhantando aqui no programa Transformando a Educação. E a Kelly conversava hoje com adolescentes do 5º ao 9º ano, é isso? E como é que foi essa experiência? Nossa, foi uma experiência extremamente gratificante, porque a gente mostra para esses adolescentes que é possível. Eu, por exemplo, fui fazer um primeiro processo de coaching, eu tinha 32 anos. O meu filho fez com 15. E a diferença que a gente nota das estratégias, da expectativa, é muito grande. O autogerenciamento. O autogerenciamento. E se esses alunos começam agora a pensar no seu futuro, a pensar no que vão fazer, e fazer com excelência e diferenciado, né? Já pensando nesse cuidado, né? Em gerir suas carreiras, em fazer a muito em se preocupar com a saúde, né? Tudo isso faz a diferença. Eu quero aproveitar a oportunidade e parabenizar o prefeito Ramon, a secretária da Educação, Kátia Bichels, a secretária de Ensino, Kátia Bernadette, e o coordenador da Assistência Social, Marcelo, pela iniciativa de trazer Kelly Pereira, renomada mestre em Educação, Léo Chaves e Janaína Paz,
para conversar com esses jovens do 5º ao 9º ano. Toda essa nossa conversa, minha e da Kelly, a gente consegue perceber, não é, Kelly? Quero ver se a Kelly concorda comigo, que são pessoas que estão à frente, né, de uma gestão, preocupadas, comprometidas com adolescentes do 5º ao 9º ano. E quando eles trazem uma pessoa renomada como a Kelly para conversar com esses adolescentes, a gente consegue perceber que eles realmente querem fazer a diferença, transformando a educação. Exato. Eu fiquei encantada com o projeto, me senti lisonjeada com o convite de estar aqui e poder contar um pouco da minha história, né? Contar um pouco da história do meu filho, né? Que também não gostava tanto de estudar e depois de passar por um processo de coaching, um processo de desenvolvimento, onde ele está. Hoje mesmo, eu me sinto extremamente orgulhosa, ele está numa competição em São José dos Campos, ele é estudante de engenharia no Cefet Minas e ele está participando dessa competição voltada para um time de aeroespacial, onde eles construíram um avião e vão colocar esse trabalho para rodar. Então fica aqui também a minha torcida para ele, para que todo o time seja muito bem sucedido. Muito bem sucedido, muito bem sucedido. Qual é o nome dele? É Adam. Adam, então fica a torcida da mamãe aí, Adam, força lá no projeto. E isso é muito gratificante, quando a Kelly traz esse case do filho e consegue transmitir isso para outros jovens, tem essa oportunidade, né? Porque também motiva, incentiva. Eu percebi que hoje na fala da Kelly com esses jovens, eles dizendo o que eles querem ser, né? Os olhos brilhavam e, como disse a secretária da Educação, Kátia, eles estavam tendo uma oportunidade que nós, enquanto adolescentes, nunca tivemos. Exato. Né? Eles tiveram realmente hoje com essa iniciativa, né? Eles têm uma oportunidade de repensar o seu propósito, que foi falado na segunda-feira, do legado que querem deixar, né? A marca que querem e, principalmente, quais são as características que eles precisam desenvolver ao longo da jornada para se tornarem bem-sucedidos. É verdade, Kelly. Só um pouquinho a gente vai conversar com algumas pessoas que estão ali no Facebook. Fê, um beijo, diretora de São José, Fernanda Bondiolo, Camila Dias Abombom, um beijo grande. Parabéns, Web TV, pelo programa. Tem a Roseli Capude, amada, também é mentorada pela Jana. Beijo, obrigada pela audiência. O Sérgio, querido, diretor da nossa emissora. Quem mais que tá ali? A Wanda Santos, um beijo, obrigada. Janaína Paz, a nossa mentora, que deixa uma marca muito positiva nas nossas vidas, contribui de maneira positiva. A Nathalie Soares, obrigada, Lely, pelo carinho. Então tá, gente, continuando aqui com a Kelly. Eu consegui também, nessa pesquisa, descobrir que ela tem um material riquíssimo, que fica aqui... Como é que eu vou falar para vocês esse material da Kelly? Olhem só o título dele, Marte, Projeto Marte. Mulher, autoconhecimento, resiliência, transformação e entretenimento. Eu confesso para vocês que quando eu tive acesso a esse material, a primeira frase já me chamou a atenção. Então eu vou deixar a Kelly falar só um pouquinho sobre ele, para deixar vocês com água na boca e vocês irem procurar o material para ler. Pode ser, Kelly? Claro! Esse projeto, ele fala sobre a mulher, né? O que é que cada uma de nós estamos fazendo das nossas vidas. E nós precisamos começar a pensar em nós, nos conhecermos melhor, pensar nas nossas infinitas possibilidades no trabalho, na família, como articular tudo isso, mas principalmente pensar nos nossos entretenimentos, naquilo que nos dá prazer, cuidar da nossa saúde, porque uma coisa que eu coloco muito
no dia a dia e no projeto, é quando foi a última vez que você ficou com as pernas bambas, né? O que você tem feito para a sua vida? Se você tem ficado só no trabalho, ficado só na casa, quais são as estratégias que você tem utilizado para a sua vida? Porque durante um tempo da minha vida, eu estava muito voltada para a questão da liderança. E durante um curso que eu fiz sobre liderança feminina pela Smith College e Fundação Dom Cabral, eu me dei conta em um dos trabalhos que eu havia esquecido de mim. E é por isso que eu falo com vocês que a gente precisa começar a olhar para a gente. Começar a olhar o que nos faz bem, o que nos traz prazeres na vida, o que nos deixa feliz. Porque é isso que se trata a vida, de felicidade, de bem-estar, de fazer o nosso melhor, de servir ao outro. Então, o que é que nós queremos fazer? E que às vezes a gente esquece no dia a dia. Mas o que é que nós podemos fazer além para buscar tudo isso? Ai, obrigada, Kelly, que lindo. Então fica aí a dica, Projeto Marte, procurem lá nas redes sociais que vocês vão amar. Eu estou encantada. Quero agradecer mais uma vez a pessoa da Kelly, estar aqui hoje, lá de Belo Horizonte, tão longe, né? Muito obrigada. Um prazer imenso conhecer a Kelly, tê-la aqui hoje. E eu gostaria que a Kelly deixasse uma mensagem final pra gente. Bom, primeiro meu agradecimento por vocês estarem nos ouvindo, pelo convite de estar aqui hoje e poder contar um pouquinho da minha trajetória. Mas principalmente eu quero deixar aqui que, apesar de termos inúmeros desafios na vida, de às vezes achar que não tem saída, sempre tem uma saída. Sempre tem uma mão amiga disposta a nos ajudar. Basta que a gente esteja com um olhar atento às pessoas para nos fazer um algo mais. Mas principalmente que a gente possa decidir transformar. Transformar não só a educação, mas transformar a nossa própria vida. Porque a vida vale a pena ser vivida na sua maior intensidade. Muito obrigada, Kelly. Volte sempre que quiser, você será sempre muito bem-vinda. Quero mandar um beijo para todas as profissionais do Centro de Educação Infantil Érica Schmidt de Souza, a qual eu sou gestora, que no último dia 15 de outubro me deram muita força, estiveram comigo no momento que eu precisava bastante. A Kelly sabe do que eu estou falando, né? E quero dizer para vocês assim, um beijo no coração de vocês, muito obrigada. Hoje nós estamos com a Kelly aqui, vocês estão tendo a oportunidade de conversar, conhecê-la um pouco melhor. Um beijo para todos vocês. Lembre-se, sejam vocês a mudança que vocês querem ver no mundo. Até a próxima semana, um grande beijo e um abraço para todos os colaboradores e apresentadores do programa Web TV Play. Até lá. Obrigada.